Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por esse trabalho, né, do nosso irmão Hudson, né, tem idealizado, não é mesmo? Trabalho assim, irmãos, que, né, é para aumentar a fé da gente mesmo, né, irmãos? Então esse trabalho eu achei muito interessante, viu, irmãos? Esse esforço, né, que o irmão Hudson está fazendo. Porque ali na porta da nossa igreja não está escrito ali nada, que não está prometendo nada, né? Que a igreja, ela em si, ela não tem que prometer nada para ninguém, não é mesmo? Nós temos que somente vir a ela e fazer o nosso sacrifício vivo, que a palavra de Deus falou, não é mesmo? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é mesmo? Aí não está prometendo nada aí na porta da igreja, né? Mas uma coisa eu digo para você: Jesus está aqui presente nesta noite, não é mesmo? É o mais importante para nós, não é mesmo, irmãos? É Jesus estar presente nas nossas reuniões, não é mesmo? E eu louvo a Deus por esse esforço, né, que o irmão Hudson tem feito, né, para a igreja, né, cada dia ir reconhecendo, irmãos, né, que os tempos estão muito próximos, não é mesmo? Eu fui designado aqui, irmãos, nesta noite para falar de 5 milagres de Jesus. É o livro de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, porque primeiramente eu quero ler todos esses 5 milagres que Jesus fez, para depois eu dar aqui uma breve palavra de incentivo para a igreja nesta noite, meus irmãos. Graças a Deus. Livro de João, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 11. E eu gostaria que todos os irmãos lessem. Eu vou ler o primeiro versículo, né? E gostaria que todos os irmãos acompanhassem juntamente comigo. Vou ler o primeiro até o 11. João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, que diz o seguinte: as bodas em Caná, a água feita em vinho. Diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2, irmãos. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ali perto havia 6 copos de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. De cada copa havia entre 80 e 120 litros. Graças a Deus. Disse-lhe Jesus: enchei as talhas de água. E encheu, mas até em cima. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo E disse-lhe: todo homem pode comer o vinho bom, enquanto já tem vinho, vem então ao interior, mas tu guardaste até agora. Graças a Deus. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Amém. Agora João, capítulo 4, versículo 46 até o versículo 54. Está logo aí à frente. João, capítulo 4, versículo de número 46 a 54. Vai ser breve, irmãos. Diz o seguinte:
Versículo 46. A segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Versículo 47. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse-lhe Jesus: o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Depois, E descendo ele, logo seu servo saiu ao encontro, e lhe deu a notícia, dizendo: teu filho vive. Então indagou-lhes: a que hora o seu filho se sentirá melhor? Informaram ontem a hora sétima, febre lhe deixou. O pai, pois, compreendeu que era aquela hora a mesma Graças a que Deus. Jesus lhe disse: teu filho vive. E ele creu em toda a sua família. E foi esse o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para Galileia. Amém. Lucas capítulo 5, viu, irmãos? Já estamos terminando. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eles tratores lá junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrou num barco que pertencia a Simão e pediu que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: rema o mar adentro e lançai-vos Graças a Deus, Pai. vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande Graças a de Deus, peixes Pai. que rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para o outro lugar, e foram e encheram os ramos do barco, de maneira tal que quase iam aqui. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Depois veio passar os barcos para a praia, que estavam tudo secos. Graças a Deus. Vamos ler agora, irmãos, a cura de um endemoniado. Está em Marcos capítulo 1, versículo 21 ao versículo 28. O irmão pode sentar se algum irmão quiser, mas quem quiser ficar em pé, pode ficar. Quem achou pode ler. Marcos capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler aqui. Os irmãos seguem comigo. Diz o seguinte: e entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, saiu ali ensinando. E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Na sinagoga havia um homem com espírito imundo, que exclamou: O que temos a ver contigo, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir. Graças a Deus. Sei quem é o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele.
E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então aproximou-se, tomou pela mão, e a febre deixou, passando ela servindo-os. Amém. Os irmãos podem assentar. Mas vamos lá, irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Por esses 5 temas, né? Em que o irmão Hudson, né? Assim, sabiamente, ele separou, né? Para que nós pudéssemos falar aqui nesta noite. Parece que eu dou isso. Esses 5 temas, irmãos, são temas em que nós, se prestarmos atenção nessa palavra, irmãos, nós vamos aprender muito. E a nossa caminhada com Jesus, irmãos, ela será uma caminhada com menos erros. Porque errar, irmãos, todo mundo erra, não é mesmo? Pedro errou, Paulo errou, né? Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, Davi errou. Todos erraram, né? Na caminhada, não é mesmo? E se nós falarmos que também não erramos também, irmãos, nós somos mentirosos. Vamos ficar aí como bobo, como mentiroso, porque todos erramos, não é mesmo? Mas, se nós observar a palavra de Deus, irmãos, da maneira em que ela está para nós aqui nesta noite, eu tenho absoluta certeza, irmãos, que nós vamos errar muito menos na presença de Deus. O versículo-chave nesta noite aqui está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. É por intermédio desse versículo que eu vou falar, não é mesmo? Que eu vou mais falar. Vou resumir os textos todos que nós lemos, e eu quero que os irmãos coloquem bem esse versículo em mente, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por intermédio desse versículo, irmãos, eu vou resumir todas essas 5 passagens em que nós acabamos de ler aqui nesta noite. Vamos aqui ao primeiro ponto do nosso trabalho aqui nesta noite, não é mesmo? Que fala sobre a transformação da água em vinho, não é mesmo? Nós vemos, irmãos, que esse foi o primeiro milagre que Jesus operou aqui na face da terra, não é mesmo? Ali depois que ele foi batizado por João Batista, né? Ele saiu para o deserto e ficou ali, né? 40 dias e 40 noites, não é mesmo? E ali a palavra de Deus nos fala que o inimigo, o nosso adversário, o diabo, né? O enganador, o acusador, não é mesmo? Ficou, né? Depois que Jesus passou por aquele período, a palavra de Deus fala que Jesus teve fome, não é mesmo? E ele chegou até ali, porque ele nunca vai chegar perto de alguém, irmãos, quando alguém está soltando labareda de fogo pela boca, irmãos. Quando o crente está dando glória a Deus, aleluia, e ele está naquela convicção maravilhosa, não é mesmo? O inimigo, ele vai ficar bem afastado e bem longe, porque ele sabe, irmãos, ele conhece, né? O crente, quando a virtude, quando o poder está sobre a vida dele, né? Ele não vai chegar, ele vai ficar de longe. Mas quando ele observa que aquela pessoa está com alguma necessidade, né? Então ele começa a aparecer para trazer as suas bandejas, não é mesmo? Para trazer algo, para suprir a necessidade daquela pessoa, né? Então ele observou que quando Jesus acabou o jejum, Jesus ele teve fome, não é mesmo? Então ele logo chegou apresentando para Jesus, né? Citou até um versículo do Salmo 91, né? Pedindo a Jesus para transformar aquelas pedras em pães, não é mesmo? Então, irmãos, ele sempre chega
na hora em que ele mais observa que o crente está fragilizado, né? Está com alguma necessidade. Jesus estava sentindo fome, estava sentindo sede, não é mesmo? Então ele começou a apresentar para Jesus muitas coisas. Apresentou Jesus até riquezas, não é mesmo? Achando que Jesus iria ceder a ele, né? Iria, né, entregar para ele, não é mesmo? Então, irmãos, depois que Jesus passou por isso tudo, passou por essa tentação ali no deserto, né? Em que depois os anjos vieram e serviram ele, né? Ele então agora estava preparado para fazer a obra que o Pai tinha designado para ele. Oh, maravilha, hein, irmãos? Quando a pessoa está totalmente preparado, né? Está ali com aquela formação. É uma pessoa que já não vai olhar nem para a direita, né? Nem para a direita e nem para a esquerda, né? Mas ele só vai olhar para o alvo. E esse alvo é Jesus Cristo, não é mesmo? Então a palavra de Deus nos fala que quando Jesus chegou ali em Caná da Galileia, ele foi convidado ali para uma festa. E nesta festa foi a mãe dele, foi os discípulos dele e foi os irmãos dele. Que no versículo número 12 está citando muito bem aí claramente, mostrando que os filhos de Maria com José estavam também nessa festa, não é mesmo? Porque Maria teve Jesus, né, que é o unigênito de Deus, mas ela teve, né, mais filhos depois, que ela era casada e que pecado teria Maria de ter relação com o marido dela e ter filhos? Não tem problema nenhum isso, era uma mulher casada. E o versículo número 12 está dizendo claramente para nós aí, que, né, depois da festa, né, estava Maria, Jesus, os discípulos dele e os irmãos dele, estavam com eles ali, não é mesmo? Mas o que interessa para nós não é sobre a família de Jesus nesse momento, é sobre o milagre que ele fez ali em Caná da Galileia, né, irmãos? E este milagre, irmãos, que ele fez ali, transformando aquela água em vinho, ela dá duas lições maravilhosas para a nossa vida, irmãos. Porque nós crescemos a vida inteira, né, ouvindo balelas, ouvindo mentiras, não é mesmo? Em que Maria vai na frente de Jesus, né? Até hoje nós vemos aí um sacerdote católico, né, Padre Marcelo Rossi, que sempre ele fala isso, né? A Maria passa na frente de Jesus. Não, irmãos. Maria está no lugar de serva. Ela não tem poder nenhum para ultrapassar a Jesus Cristo, não é mesmo? Porque ela é serva. E nós podemos comprovar isto nesta palavra aqui, nesta noite. No livro de Lucas, no capítulo de número 1, versículo 46 e versículo 47. Maria nunca pode passar à frente de Jesus, porque ela é constituída como serva de Deus. Ela não é Deus, e ela também não está no céu. Ela está no paraíso. No céu, nós vamos ver quem está lá daqui a pouco. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. O que está nos dizendo aí esse versículo, irmãos? Por favor, quem lê, leia em voz alta, por favor. O meu espírito celebra Deus, o meu quê? Salvador. Se ela está chamando Deus de Salvador dela, como é que ela pode salvar alguém? O que ela pode fazer para alguém? Se ela está dizendo em Lucas capítulo 1, versículo 47, que a alma dela engrandece a Deus, ou agradece a Deus, que é o Salvador dela. Como ela pode, irmãos, né, salvar alguém? Então a primeira lição que nós tiramos aí da festa lá em Caná da Galileia, é que Maria, ela é submissa às ordens de Jesus. É tanto que ela chegou perto de Jesus e disse para ele: o vinho acabou. Então Jesus disse para ela, na autoridade de Deus Supremo: mulher, o que tenho eu contigo? Não sabes que ainda não é chegada a minha hora?
Então Jesus, na autoridade de Deus eterno, ele disse então para a mãe dele, Maria, não é mesmo? Mulher, o que tenho eu contigo? Ele ali não estava falando como aquele filho que tinha saído do ventre dela, mas ali ele estava falando como o próprio Deus supremo, poderoso, não é mesmo? Aquele Deus que nós o aceitamos como Salvador da nossa vida, não é mesmo? Mulher, o que tenho eu contigo, né? Ele demonstrou para ela que o lugar dela não era aquela posição, né, de mandar, mas de receber ordens, né, de adorar, igual nós estamos aqui nesta noite adorando o nome dele, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas vamos ler mais aqui, o que aprendemos lá em Caná da Galileia, irmãos? Está no livro de João capítulo 3, versículo 13, por favor, vamos ler aí, para nós entrarmos, né, em outro, porque o tempo corre muito, irmãos. João 3,13, porque muitos falam que Maria está lá no céu, não é mesmo? Mas nós vamos provar agora, dentro da palavra de Deus, quem está lá, agora que nós vamos provar. Quem achou pode ler para nós aí. Não, só o 13. O Filho do Homem que está no céu, né? O complemento aí. Então, em João 3, versículo 13, prova aí que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? Que é o Filho do Homem que está onde? Que está no céu. Então, o próprio Jesus provou aí que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, né? Que é o próprio Jesus que está no céu. Ele está explicando aí em João 3, versículo 13, que ninguém subiu até lá, a não ser ele, porque foi ele que desceu de lá. Ele deixou a sua glória, como nós cantamos no hino, né? Deixou a sua glória, não é mesmo? Lá, e desceu até aqui a terra. E a palavra de Deus nos disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Quer dizer, ele desceu até aqui, e quando ele morreu, ele voltou para lá outra vez, e ele está assentado à direita de Deus, está intercedendo por nós nesta noite. É o próprio Jesus, irmãos. Então, nessa festa em Caná da Galileia, nós aprendemos essas duas coisas, que Maria é serva, e que Jesus é o único que subiu, que desceu do céu, e o único que está lá no céu, aleluia. Oh, glória a Deus. E ele ali naquela festa, ele fez aquela obra maravilhosa, não é mesmo? Em que o vinho tinha acabado, né? Aquele vinho acabou. E ele então chegou ali, meus irmãos, depois que a mãe dele indagou ele daquilo, ele pediu que os mestres-salas, né, viessem lá com os almudes, né, e colocou água ali dentro, né, e a palavra de Deus nos fala que ele, né, transformou aquela água em vinho, aleluia. Oh, glória a Deus. E alguém chegou ali no mestre-sala, de tanto beber daquele vinho gostoso, ele disse: oh, mas que coisa maravilhosa. Em todas as festas que nós vamos, as pessoas esperam, né, que o melhor vinho, quando o melhor vinho acaba, então eles trazem o vinho ruim, não é mesmo? Mas vocês aqui não, vocês conservaram o vinho bom até este momento, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós aprendemos uma terceira lição também, meus irmãos, porque tudo que Deus faz para a gente, tudo que Deus faz por nós é perfeito, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele não faz nada imperfeito para nós. Depois que ele transformou aquela água em vinho, o vinho continuou bom até o final da festa, aleluia. Oh, glória a Deus. O segundo ponto, meus irmãos, está aqui na cura do filho do oficial do rei. Está em João 4, 46 a 51 que nós lemos, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala que quando esse oficial chegou perto de Jesus, irmãos, ele não sabia, ele só tinha apenas ouvido falar de Jesus. E quando ele chegou, falou com Jesus: vai lá, desce até lá, né, em Cafarnaum,
para que o meu filho, ele seja curado, não é mesmo? Então Jesus não fez uma pergunta para ele, Jesus fez uma afirmação para ele, irmãos. Porque muitas pessoas só vão até Jesus quando vê algum sinal, meus irmãos. As pessoas de hoje, esses crentes do século 21, tudo tem que ver acontecer, tá igual o Tomé, irmãos. Se não vê acontecer, ele não crê. Mas o crente verdadeiro, o crente que tem Jesus na sua vida, a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aos que crerem, aleluia. Crente não anda atrás de sinal não, irmãos. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele não fica correndo daqui, ali, acolá, porque tem alguém fazendo isso, porque tem alguém fazendo aquilo, não. A palavra de Deus é séria e disse, né, que os sinais é que vão seguir aquelas pessoas que crerem no nome dele, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Faraó vinha atrás, montanha para os dois lados e um rio, né, o Mar Vermelho na frente, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala que ele perguntou a Deus o que ele ia fazer. Deus não deu nenhum sinal para ele. Falou: Moisés, marcha, Moisés, continua marchando, continua caminhando, Moisés. E lá na frente Deus fez uma obra maravilhosa. Então nós entendemos aqui que essa cura do oficial do rei, Jesus falou com ele. Os irmãos notem aí que Jesus não fez uma pergunta para aquele oficial do rei, né? Se eu não me engano, está aí no versículo de número 48, se eu não me engano, né? Ele disse, né? Jesus falou com eles. Os irmãos observam que não existe um ponto de interrogação. Jesus perguntando para ele. Jesus falou com ele o seguinte: se você não vê sinais, né, e milagres, você não crê, né? Não é isso que está escrito aí no versículo 48? Então Jesus não perguntou para ele. Jesus podia ter perguntado: ó, se você não vê sinais e milagres, você não crê? Não foi assim que Jesus falou. Jesus falou, afirmou para ele: se você não vê sinais, e o que, irmão, está dizendo aí? O versículo 48, por favor. E milagres, você não crê. Então, meus irmãos, Jesus sabia do coração daquele homem, irmãos. Era um homem que ele só tinha ouvido falar da palavra de Deus. Os irmãos pegando aí no começo, os irmãos vão ver que ele ouvia falar de Jesus. Jesus já tinha passado em Caná, feito aquele milagre maravilhoso. Depois de Caná, que ele fez este milagre do vinho, ele foi a Jerusalém. Quando ele volta de Jerusalém, foi aonde que o oficial encontrou com ele, porque ele já ia de Jerusalém voltando, né, para a Galileia. E entre a Judeia com a Galileia, a palavra de Deus está dizendo aí, foi aonde que ele encontrou com Jesus, dizendo: desce lá na minha casa. Então Jesus falou com ele: se você não vê sinais e milagres, você não crê. Afirmou para ele. Então ele disse: Senhor, desce depressa, Senhor. Porque o coração daquele homem, irmão, já tinha crido que Jesus verdadeiramente era aquele que cura, aleluia. Ele estava crendo porque ele tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus tinha feito. Ele não tinha presenciado nada, mas ele apenas tinha ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito, aleluia. Oh, glória a Deus. Os sinais seguirão aqueles que crerem, aleluia. Não precisa, irmãos, de alguém abrir uma portinha ali e está falando que está caindo fogo do céu, e está isso, e está aquilo, e a pessoa está querendo. Não, irmãos, você tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo habita na sua vida, a unção vinda do céu habita na sua vida, e você tem autoridade para orar, você tem autoridade para pedir a Deus, e as janelas do céu abrir sobre a sua vida, e as bênçãos ser derramadas sobre você, aleluia. Porque você verdadeiramente aceitou Jesus como Salvador. E Jesus sabe o seu coração. Ele conhece a sua vida.
Então Ele te dá autoridade para você vencer os seus obstáculos. Ele te dá, minha irmã, autoridade para você vencer os problemas da sua vida, porque você não precisa de ver sinais, você não precisa de ver milagres, mas você precisa de ver Jesus na sua vida. Você precisa sentir Ele na sua vida. Você precisa sentir o toque dEle na sua vida. E então as maravilhas, os milagres, os sinais vão aparecer. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Então nós podemos tomar, por exemplo, aqui uma lição em que aquele oficial, meus irmãos, ele não precisava ver sinais, porque ele já tinha escutado. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia. É no ouvir que aquilo desce para o coração, e a gente começa a crer em Jesus, aleluia. E nada nos separa, meus irmãos, nada nos abala, nada nos abate, nada nos deixa tristes, porque nós temos aquele que nos alegra a cada momento da nossa vida, a cada dia da nossa vida, de segunda a domingo, aleluia. Ele está presente conosco, aleluia. E não é um familiar, não é um vizinho, não é alguém da igreja que vai nos deixar tristes, porque Jesus Cristo, Ele nos disse: eu te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, porque é eu que vou te ajudar você. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo nos seus problemas, nas suas necessidades, aleluia. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala que quando o oficial voltou para sua casa, no outro dia, olha bem para os irmãos ver, no outro dia, ele estava no caminho da Judeia até ali Galileia, e ele voltou para Cafarnaum. Durou algumas horas, né, para chegar no outro dia, não é mesmo? E ele chegando no outro dia, o filho dele já estava curado, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele precisou apenas ouvir falar que Jesus estava curando, e ele recebeu a maior bênção da sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. E ele perguntou para os criados dele: vem cá, que hora que foi que o meu filho foi curado? Eles falaram, foi 7 horas da noite. Então o oficial creu ainda mais ainda, e toda a família dele aceitou Jesus como Salvador, aleluia. Porque ele diz, foi verdadeiramente esse horário, foi às 7 horas da noite em que eu conversei com Jesus, e ele mandou vir para casa que o meu filho estava curado, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. É por isso que esse versículo que nós lemos por último, no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38, quando Pedro estava na casa de Cornélios, não é mesmo? Ele, quando começou a pregar para Cornélio e para a família dele, ele disse essa palavra maravilhosa: porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, aleluia, o qual andou fazendo bem e curando todos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia. Oh, glória a Deus. E curando todos, aleluia, repreendendo tudo que o inimigo colocava na vida das pessoas, ele curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia. É por isso que Pedro falou naquela autoridade ali na casa de Cornélio, que Deus verdadeiramente, ele tinha ungido Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, aleluia. Oh, glorificado seja o nome de Jesus.
Esses 2 primeiros milagres, que maravilha, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Ele transformando água em vinho, em que várias pessoas puderam beber, em que várias pessoas puderam alegrar ali naquela casa. E o vinho não ficou ruim, o vinho cada vez continuava melhor e continuava mais bom ainda, porque aonde Jesus está, as coisas ruins têm que ficarem boas. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E esse rapaz, não é mesmo? Ele ali, né, doente na casa dele. O homem já tinha andado tanta distância de uma cidade para outra. Mas quando Jesus fala aquela palavra maravilhosa com ele: vai, o teu filho está curado, o teu filho vive. Ele ficou maravilhado daquela palavra que Jesus tinha falado, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. O terceiro milagre aqui que nós vamos relatar aqui nesta noite, irmãos, vai falar sobre a pesca milagrosa, não é mesmo? Nós vemos que Jesus, ele quando chegou ali perto de Pedro, não é mesmo? Pedro é aquele autêntico crente mesmo, né, irmãos? Que não tem papa na língua, né? Aquele crente que muitas das vezes ele, né, ele confronta. E isso é que é importante, irmãos, muitas das vezes, né? Como Moisés confrontava com Deus, não é mesmo? Ele só não entrou na terra prometida, mas ele confrontava com Deus em determinados momentos da vida dele. Porque ele, como grande líder, como pessoas colocadas, meu irmão, para fazer a obra de Deus. É por isso que quando Deus chama alguém, irmãos, Deus garante. Deus, quando chamou Moisés ali no Egito, quer dizer, Moisés tinha sido chamado desde lá, né, do ventre da mãe dele. Mas quando ele estava ali no Egito, Deus estava ali cuidando de Moisés, meus irmãos. E nós vemos, meus irmãos, que de tão grande líder que ele era, quando ele já estava ali cuidando do povo no deserto, Deus queria acabar com aquele povo. Porque uma coisa difícil, irmãos, é você, irmãos, estar à frente de um rebanho, estar à frente de algo e agradar a todo mundo. É muito difícil, é impossível você agradar a todo mundo. Que sempre tem alguém que vai reclamar de alguma coisa, sempre tem alguém que não vai estar satisfeito com alguma coisa. Então Deus queria acabar com aquele povo, mas Moisés então, como grande líder que precisamos de ser, meus irmãos, eu disse: Senhor, se o Senhor então acabar com esse povo, então que o Senhor tira o meu nome do livro da vida. Oh, meus irmãos, que líder maravilhoso, irmãos. Isso aqui é um líder, irmãos, um líder verdadeiro. E Deus então olhou para ele e não olhou em conta aquilo que Moisés estava dizendo, porque Deus conhecia o coração dele, meus irmãos. E quando Deus conhece o coração da gente, Ele sabe, meus irmãos, quando Ele precisa até de perdoar alguma coisa que a gente fala. Então Deus verdadeiramente viu que Moisés era um grande líder e abençoou ele maravilhosamente, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. E aqui nós vemos que Pedro era aquele também que confrontava, mas ele confrontava em pontos, meus irmãos, porque Deus foi dando corda para ele, porque Deus é dessa forma mesmo, que a hora que ele começa, ele dá um pouco de corda para a gente, para ver até onde a gente quer chegar na nossa maneira de viver, na nossa maneira, como a gente age no meio dos irmãos, na nossa maneira como a gente fala um com o outro, né? Se nós estamos sendo arrogantes, se nós estamos sendo um pouco assim, né? Meio maldosos, não é mesmo? Então Deus, Ele sempre, irmãos, Ele dá um pouco de corda para nós. E a palavra de Deus nos disse que em determinada época Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás me pediu passar a andar com você como se anda com trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O inimigo estava doido para dar um bote em Pedro, irmãos. Estava de olho nele, pela forma, né?
Porque Moisés confrontou com Deus de uma forma, mas Pedro confrontava de uma forma mais assim. E o inimigo estava doido para dar um bote nele, irmãos. Mas Pedro, ele tinha aceitado Jesus como Salvador da vida dele. Mesmo dando uma nota, mesmo vacilando, mas ele tinha aceitado Jesus verdadeiramente. Oh, glória a Deus! Então Deus, irmãos, Jesus sempre estava ao lado de Pedro ajudando. E nesta pesca milagrosa, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui nesta pesca, meus irmãos, tem duas lições aqui para nós. No capítulo 5, no versículo 5, Pedro falou com Jesus: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, Senhor. Oh, maravilha! Porque Pedro, irmãos, ele acreditava na palavra de Deus, irmãos. Isso é que é importante na vida. Lucas 5:5, né? Capítulo 5, versículo 5. Jesus tinha falado com ele: lança a rede. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, meus irmãos, nós aprendemos nesta noite, irmãos, que sobre a palavra de Deus nós podemos lançar a nossa rede, irmãos. Que Deus, Ele vai derramar as bênçãos. Quando nós lançarmos a nossa rede, irmãos, de fé, na presença dEle, e olha que nós puxarmos ela, as bênçãos vão vir, meus irmãos, porque Ele garante a vitória, aleluia. Quando Ele manda lançar a rede, é porque Ele sabe que os peixes estão ali, porque Ele é o dono do universo, aleluia. A palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele conhece todas as coisas, aleluia. Meu irmão, minha irmã, Ele conhece o seu dia de amanhã. Não fique assim, ansiosa com o dia de amanhã. Ele mesmo diz para não ficar, e não fique mesmo. Não fique ansiosa, não fique depressiva, achando o que você vai conseguir ou não vai conseguir. Não pense nada disso, porque Deus, Ele já está preparando a sua bênção. Ele já está preparando para você, aleluia. Porque você lançou a rede da palavra dEle, você acreditou nele, a rede foi lançada. E agora é só você puxar ali pela noite. Pela noite você fala com Ele puxando a rede. E pela manhã, aleluia, a sua bênção vai chegar. Porque a palavra de Deus nos fala: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. O segundo ponto, irmãos, que nós aprendemos aí, meus irmãos, né? O segundo ponto que nós aprendemos dentro dessa pesca milagrosa, né? De agora em diante serás pescador de homens, né? Jesus, então, ele muda completamente, né, a vida de Pedro, né? De pescador de homens, não é mesmo? Ele agora muda, ele agora seria pescador de homens, aleluia. Oh, glória a Deus. Na pregação dele, mais de quase 3.000 almas aceitou Jesus. Na outra, quase 4.000 almas aceitou Jesus. Na casa de Cornélio, que nós lemos aí, o capítulo 10, versículo 37, ele chegou lá, o Cornélio aceitou Jesus, a família dele aceitou, os criados dele aceitou, e quando eles aceitaram, Jesus então derramou o Espírito Santo e batizou todos eles naquele dia com o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Pedro, olhando assim, viu eles falando em línguas, as magnitudes de Deus, e pegou e batizou todos eles nas águas, aleluia. Oh, glória a Deus. O quarto, meus irmãos, diz o seguinte, é sobre a cura, né, de um endemoniado. A palavra de Deus, irmãos, nos fala que aquele homem estava ali naquela reunião, não é mesmo? E Jesus chegando ali, a palavra de Deus nos fala que aquele endemoniado já foi logo indagando: bem, eu sei quem tu és, né? Senão o santo filho de Deus, o santo de Deus, não é mesmo?
Por que que o inimigo, o adversário conheceu Jesus, irmãos? Porque outrora, esse mesmo espírito que estava aí, escravizando a vida deste homem, ele morava no céu também. Ele estava no céu, não é mesmo? E quando o nosso adversário, o diabo, né, eu gosto de falar adversário, viu, irmãos? Eu falando adversário, todo mundo sabe quem que eu estou dizendo, né? Quando o nosso adversário resolveu, né, querer tomar o trono de Deus, ele foi expulso de lá. E a palavra de Deus nos fala que a terceira parte veio com ele, né? 1/3 dos anjos vieram expulsos com ele. E esse espírito que estava neste homem, que conhecia Jesus lá do céu, ele sabia que lá no céu, Jesus mandava em tudo, não é mesmo? Jesus era dono de tudo, porque até aquele espírito, ele foi pelas mãos de Jesus Cristo, não é mesmo? Porque lá na palavra de Deus, no livro de Gênesis, quando fala que Deus foi criando as coisas, né? Fala que o Pai, o Filho, o Espírito Santo foi dizendo, né? Haja isso, haja aquilo, né? E foi aparecendo as coisas, não é mesmo? Até os próprios anjos, né? Que agora, esse aí já não era anjo, era um demônio, né? Que é um anjo caído, é um demônio, não é mesmo? Esse espírito ruim aqui, né? Ele conhecia quem era Jesus. E qual a lição que nós podemos tomar aqui desta passagem, irmãos? A primeira lição aqui, não é mesmo? É que os espíritos, né? Eles conhecem quem é Jesus, irmãos. Eles sabem quem é Jesus. E por isso que com muitas pessoas eles não gostam de brincar muito. Com muitas pessoas eles também têm respeito, porque eles sabem quem é Jesus Cristo, não é mesmo? E outra lição que nós pegamos aqui, irmãos, é o seguinte: é o que está acontecendo em muitas igrejas pentecostais hoje, né? Isso é de 30 anos para cá que está acontecendo isso, né? É de conversar com o diabo, né? Conversar com o demônio, não é mesmo? Da onde você é? Quem é o seu nome? Por que você está, irmãos? Isso é antibíblico, isso não existe. Eles falam que Jesus conversava com o adversário, né? Foi uma vez, lá no Gadareno, que ele perguntou qual o teu nome, ele disse Legião. Jesus falou, então sai dele. Pronto, acabou. Jesus não perguntou mais nada, irmãos. Perguntou mais nada. E aqui nós vemos a prova disso. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Jesus disse para aquele endemoniado, não é mesmo? Sai dele, não é mesmo? Jesus não teve conversa com ele. Quando ele começou a conversar, querer dialogar com Jesus, Jesus então falou com ele, sai dele. E a palavra de Deus fala que imediatamente aquele espírito saiu daquele homem, irmãos. Então nós aprendemos nesta noite, aleluia, que nós não temos conversa com o inimigo não, meus irmãos. Porque a palavra de Deus fala que ele é enganador, ele é o pai da mentira. A filha mais velha do nosso adversário se chama mentira. E muitas das vezes, talvez você vai estar ali colocando um microfone na boca dele. Ele pode estar falando uma mentira com você. Igual muitas das vezes nós vemos aí, né? A pessoa entrevistando ele diz, eu fiz uma macumba, não sei para quê, e eu fiz isso. Cuidado, meus irmãos, que ele é mentiroso. E o inimigo, ele não vai falar na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor só fala Jesus, aleluia. É ele que fala na casa dele, aleluia. É ele que fala no seu coração, meu irmão. É ele que fala na sua vida, minha irmã. É ele que fala conosco. Aqui não tem espetáculo para ele não, meus irmãos. Aqui não tem esse negócio dele ficar querendo, né? É isso, é aquilo. Não tem espetáculo para ele aqui não. Aqui tem palavra de Deus, aleluia. É por isso que Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, aleluia. É sobre a palavra de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. E o último, meus irmãos, agora, né, é a cura da sogra de Pedro, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala, né, que Jesus, ele, né, ficou sabendo, chegando na casa de Pedro, estava lá Pedro, Tiago, foi com ele, né, Tiago e João foram com ele na casa de Pedro. E a palavra de Deus nos fala que quando Jesus chegou ali, a sogra dele estava o quê, irmãos? Enferma, com muita o quê? Febre. Talvez aquelas febres que toda mãe aqui, eu tenho certeza que todas as mães aqui já passou com os filhos, né, irmãs?
Antigamente, né? Os filhos ali com aquela febre alta, punha a mão na testa, meu Deus, o que eu vou fazer? E dava uma dipirona, e dava, né, uma novalgina, e dava um remédio, e aquilo não passava, né? E a irmã ali orando, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor, né? Eu tenho certeza que a maioria das mães aqui já passaram por isso, né? E aquela febre, que a criança começa até a delirar, não é mesmo? Igual eu já passei por febre assim, que eu ficava delirando, rindo, conversando, né? Depois o pessoal falava comigo, nossa, você teve uma febre aí, você, né? E tal, né? Então, meus irmãos, ela estava com a febre, meus irmãos, e a febre, nós sabemos que pode levar à morte, não é mesmo? Mas Jesus, ele é vida, né, irmãos? E aonde ele está, a morte tem que ir embora, não é mesmo? Porque ele é vida, aleluia, oh, glória a Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, duas lições aqui. A primeira lição, irmãos, depois que Jesus tocou na sogra de Pedro, o que aconteceu, irmãos? Não é no momento que ele tocou nela. Depois que Jesus tocou na sogra de Pedro, o que aconteceu? Ele tocou nela, pegou ela pelas mãos e levantou ela primeiro. Ele tocou nela, pegou ela pela mão, levantou ela, e aí a febre a deixou, aleluia. Oh, glória a Deus. Por que Jesus fez aquilo, meus irmãos? Ele tocou nela, pegou a mão dela, colocou ela de pé, e a febre, a enfermidade deixou a vida dela. E ela, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Da sogra de Pedro, né? Ela não ficou sentada ali batendo papo, né, irmão? Conversando abobrinha, né? A palavra de Deus fala que imediatamente ela foi servir eles, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, é que alguém que recebe algo de Jesus, recebe a chamada, recebe algo para fazer para ele, não tem tempo para ficar conversando abobrinha, não tem tempo para conversar fiado, mas essa pessoa imediatamente, ele levanta e começa a fazer a obra de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, não tem tempo a perder. Aquela mulher ficou tão agradecida naquele momento, que ela não ficou ali olhando para cima, que ela não ficou ali, né, ficou estatizada, não, ela já levantou e foi fazer a obrigação dela, aleluia. Oh, glória a Deus, e a obrigação dela foi lá preparar o alimento para que Jesus pudesse comer, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Também aprendemos aqui também algo, irmãos, maravilhoso aqui, porque muitos falam, né, que Pedro foi o primeiro papa, né, da igreja, né, mas o primeiro papa era casado, né? Por que os papas hoje não podem casar, não é mesmo? Se o primeiro papa era casado, que eles falam, né? Tá aí, ele tinha sogra, se ele tinha sogra, hein? Aí alguém vai falar assim, não, mas talvez a mulher dele tinha morrido. Mas para nós terminarmos, irmãos, tem aqui mais uns minutinhos, vamos ler aí em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 9, versículo 5. 1 Coríntios 9, 5. Vamos ver o que Paulo até apelou aí com Pedro aí. Que Paulo e Pedro de vez em quando eles davam uma. De vez em quando os dois eles davam umas rusguinhas. Mas é que é rusga santa, viu, irmão? Aquela rusga que tá, depois está toda abraçada, né? Oh, maravilha. Porque tem que ter isso no caminho do Senhor mesmo, irmãos. Ué. Tem pessoa que acha que aqui na terra a gente só vai ficar aqui abraçado, todo mundo. Não, irmão, tem hora que a coisa. O 1 Coríntios 9, 5. O Hudson que não está aqui, graças a Deus, que não vai ouvir eu falando. Mas vocês acham que eu e o Hudson, de vez em quando, nós não damos uma trombada, não, irmãos? Vocês acham que o irmão antes aqui, quando ele estava aqui, nós não dava uma trombada de vez em quando? Não, claro que dava. Quem está, irmãos? Claro que acontece, mas quando um patrão e um empregado, irmãos. Quem de nós trabalha em algum lugar de vez em quando, né? Mas depois, irmão, isso aqui foi falado assim, mas irmão, com todo respeito, irmãos, né? Pode ler para nós, e vamos ver se Pedro era casado mesmo, né? Está vendo aí? Paulo indagando.
não temos nós direito de levar uma mulher esposa ou crente, não é mesmo? Aí ele cita como os irmãos do Senhor e Pedro, Cefas aí é Pedro, porque os irmãos de Jesus, né, que era filho de Maria com José, eles eram casados, irmãos, estavam com as esposas deles aí, né? A Bíblia não cita assim, porque a Bíblia não precisa de citar isso, né? Então Paulo aí falou, nós não temos direito, né, de levar, né, porque Paulo não era casado, né? Talvez ele já tinha sido casado antes, porque para ter a posição que Paulo tinha no farisaísmo, a posição dele era de homem, tinha que ser casado, né? A Bíblia não cita a mulher dele, né? Porque a mulher dele não estava com ele, né? Porque segundo as tradições, quando ele aceitou Jesus, a mulher dele saiu fora, né? Então, irmãos, mas isso não é coisa assim não, irmãos, nós nem vamos falar nisso aqui, mas estamos falando aqui de Pedro. Então aí os irmãos, está escrito aí, Paulo falando, não temos nós direito de levar uma mulher crente? Não é isso mesmo? Está escrito aí, irmãos? Né? Como os irmãos de Jesus, é isso mesmo, irmão? Vamos ler isso aqui, irmãos? Deixa eu ler isso aqui para me ficar mais evidenciado para nós terminarmos aqui nesta noite, viu, irmãos? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, né? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, quer dizer, os irmãos de Jesus, né? E Cefas, é uma pergunta, né? Cefas é Pedro, ele fez uma pergunta, que eles não tinham direito disso, não é mesmo? Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, aprendemos aqui, né? Que Pedro verdadeiramente, né? Ele era casado, não é mesmo? Por causa desses 2 versículos que nós lemos aqui, né? Por causa dessa passagem que Jesus curou a sogra dele, e por essa passagem de 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 5. Oh, glória a Deus, aleluia. Que milagres maravilhosos, né, irmãos, que Jesus fez, né? Esses 5 pontos em que nós estudamos aqui nesta noite, né, irmãos? Seja em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, né? Seja a cura do oficial do rei, não é mesmo? Seja a pesca milagrosa ali com Pedro, seja a cura daquele endemoniado, né? Seja a cura da sogra de Pedro, né? Uma coisa nós sabemos, irmãos, que Jesus verdadeiramente, ele tem a unção do Espírito Santo dele, na vida dele. A palavra de Deus nos disse, né, que Deus ungiu Jesus, né, com o Espírito Santo e com virtude, né, o qual ele só andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E quem sabe que nesta noite, minha irmã, você saiu da sua casa, né, vendo esse aviso que o irmão Hudson colocou: Senhor, eu estou indo na tua casa para me ouvir a tua palavra. Senhor, eu estou com essa demanda, meu Deus, eu preciso desta bênção na minha vida, eu preciso desse milagre na minha vida, Senhor, mas esse milagre está custando tanto na minha vida, meu Deus. Senhor, eu peço ao Senhor que abra essas portas para mim. Quem sabe, minha irmã, quem sabe, meu irmão, você está precisando desta bênção, e eu quero te apresentar para você neste momento, que aquele mesmo que transformou aquela água em vinho, aquele mesmo que curou aquele filho do oficial, aquele mesmo que fez aquela pesca maravilhosa ali com Pedro, aquele mesmo que curou ali a sogra de Pedro, aleluia, é o mesmo que está nesta noite aqui para abençoar a sua vida, para fazer um milagre na sua vida, para fazer um sinal maravilhoso em que Ele está com você, aleluia. Oh, glória a Deus. Não precisa de você procurar, porque o pai daquele menino, ele não precisou de ver sinais e milagres, mas ele apenas acreditou na palavra de Deus, e ele recebeu a cura do filho dele, aleluia. Oh, glória a Deus. E que nesta noite, o mesmo Jesus que fez todos esses milagres, também possa fazer na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, e na sua família,
no nome de Jesus, aleluia.